Olá, muito bom estarmos novamente juntos. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você em Provérbios, no capítulo 3. Vamos ler do verso 5 em diante. Provérbios 3. É um texto já bem conhecido, bem profundo. Versos 5 e 6 de Provérbios 3. Diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eu vou ler de novo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa manhã. E pedimos, ó Pai, a tua graça, Senhor Deus, sobre cada um. Que possamos, Pai, viver a tua verdade. Que sejamos, ó Pai, inclinados todos os dias para o teu Espírito, para a tua voz, para a tua palavra. Porque só tu és a nossa vida. Só tu és o nosso Senhor. Tu és a nossa porção para sempre. Eu te peço, Senhor Deus, que essa palavra possa, Senhor Deus, cair em boa terra, produzindo muito fruto e transformação na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Eu estava, nesses dias, para ministrar num Big Cell, tinha uma supervisão, e comecei a orar, e veio uma palavra no meu coração, e eu comecei a meditar sobre isso, porque Deus começou a falar comigo sobre independência. Essa palavra que veio no meu coração, independência. Como nós somos tão independentes do Senhor. Como muitas vezes andamos em dependência, fazendo as coisas do nosso jeito, procurando resolver os problemas da nossa maneira, com o nosso braço. E eu, meditando sobre isso, e Deus começou a colocar algumas coisas no meu coração, eu comecei a ficar encafifado. Por que somos independentes? Por qual razão agimos assim? Tantas e tantas vezes tomamos decisões que não são dependentes do Espírito Santo. Tantas e tantas vezes fazemos coisas que não têm a ver com a direção de Deus. E eu comecei a me perguntar, por que fazemos isso? É fato que nos dias de hoje vivemos muito agitados, muito atarefados, cheios de planos, projetos, reuniões, sonhos, várias decisões para tomar, várias coisas para se fazer, agenda sempre cheia. Quem mora assim na capital, região metropolitana, geralmente tem a agenda muito cheia. E a gente fica sempre tentando fazer tudo o que precisa ser feito. Correndo para cima e para baixo, acorda cedo, dorme tarde, faz um monte de coisa para tentar fazer tudo o que precisa ser feito. Só que às vezes, talvez sem percebermos, ficamos afastados do nosso amigo. Nosso melhor amigo é o Espírito Santo. Sem perceber, às vezes ficamos longe dele, afastados dele. Ficamos sem tempo. Tempo para ouvir, tempo para inclinar o coração para ele. E por fim começamos a ter um estilo de vida independente de Deus. Porque quando você não tem tempo com o Espírito Santo, quando nós não temos tempo com o Espírito Santo, nós ficamos atarefados, nós ficamos independentes do que Deus quer para a nossa vida. E eu fiquei pensando, qual é a fonte disso? O porquê disso? Por que acabamos ficando tão distraídos e tão ansiosos com tantas coisas? Por que ficamos sendo super Marta ao invés de sermos super Maria? Porque Jesus disse isso para Marta. Marta, Marta, estás ansiosa e distraída com muitas coisas. E vira e mexe a gente fica assim. Vira e mexe a gente fica atarefado. Você percebe que muitos cristãos não oram. Muitos cristãos não leem a Bíblia. Muitos cristãos passam semanas sem buscar a voz de Deus, a palavra de Deus. E uma coisa eu sei, que nós temos que buscar a voz de Deus sempre. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós somos chamados para viver ouvindo a voz de Deus, recebendo do Espírito Santo para a nossa vida. O Espírito Santo guiando a nossa vida. Mas muitas vezes nós ficamos aquém disso. E aí eu comecei a orar e perguntar para o Senhor, por que nós somos assim? Por que muitas vezes estamos nessa condição de independência, fazendo o que a gente quer e não buscando a direção de Deus? E aí me veio Saul. E eu quero então olhar para a vida de Saul, alguns princípios que ele viveu e aplicar na nossa vida. Vamos lá em 1 Samuel, no capítulo 15. Vamos lá comigo em 1 Samuel, capítulo 15. Eu vou ler o texto
E é interessante a visão de Saul aqui, a visão de Samuel e a visão de Deus. São 3 visões aqui, esse mesmo texto. É incrível, vamos lá. Verso 1 de 1 Samuel 15. Diz assim: Diz Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel quando se lhe opôs no caminho, quando este subia do Egito. Vai agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. Nada lhe poupes. Matarás homens e mulheres, meninos e meninas, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Pelo que Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Chegando Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua com eles, porque vós usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Ávila até Sur, que está a leste do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, mas a todo o povo destruiu ao fio da espada. Saul e o povo, porém, pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, mas toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Vamos parar aqui por enquanto, quero pegar aqui o contexto. Então, Saul recebeu uma direção clara de Deus, né? Samuel, o profeta, vai lá, fala para ele, vai lá e acaba com os amalequitas. E aí você vê a história, ele não mata o rei e também poupa, ele e o povo poupa uma parte, né? O melhor dos bois aqui, dos cordeiros, para o sacrifício. Bom, Deus fala uma coisa no verso 11 muito forte. Ele fala: arrependo-me de ter posto Saul como rei. Por quê? Porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Eu fiquei pensando sobre isso e percebi que muitas vezes podemos acabar vivendo isso. Deus nos chama, Deus nos salva, Deus nos equipa, Deus dá tudo que a gente precisa, mas pode ser que deixemos de ouvir a Deus. Pode ser que aconteça exatamente o que aconteceu com Saul com a gente. A pessoa está lá e de repente para de ouvir a Deus. Aqui fala: deixou de me seguir. O que é seguir a Deus? É você estar atento à voz de Deus, é você estar inclinado à voz de Deus, é você ter uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida de buscar o Espírito Santo e as suas direções, ser guiado por Ele. Se você larga isso, então você para de executar as palavras de Deus. Então quando eu perguntei para o Espírito Santo, por que nós somos independentes muitas vezes? É porque agimos como Saul. Saul já estava obstinado, eu quero te mostrar isso. Olha só o verso 12, diz assim: Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, mas foi-lhe dito: Saul já chegou ao Carmelo, e aí levantou para si um monumento, e voltando passou e desceu a Gilgal. Olha que interessante, ele fez um monumento, algumas versões estão uma coluna para si, ele faz um monumento para si mesmo, ou um monumento com relação a ele. O que eu consigo perceber aqui claramente? Ele começou a querer pegar glória para ele. E essa obstinação, muitas vezes, leva a pessoa para a independência. Por que muitas vezes não queremos mais orar, não queremos mais ouvir a voz de Deus? Porque nós estamos andando de maneira independente. É porque muitas vezes estamos obstinados com outras coisas, com coisas que não têm a ver com Deus na nossa vida. E essa coluna está apontando para a glória, né? Quem merece a glória? A glória sempre é do Senhor. Se fazemos alguma coisa para que a glória também seja nossa, está aí o problema. Está aí começa a crise em nossa vida, porque tudo que fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. A Bíblia fala: fazei tudo para a glória de Deus. Se você faz qualquer coisa, mas com um pouco de glória para você, não, a maior parte é para Deus, mas eu quero um pouquinho para mim, como aconteceu com Saul, aí a coisa começa a ficar ruim. Tanto é que ele estava fazendo uma coluna que Deus não mandou ele fazer. Esse monumento, essa coluna que ele estava fazendo, ele fez por conta dele.
E olha só o que Samuel, então, vai falar com ele no verso 13. Veio Samuel a Gilgal, e esse lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Olha que interessante aqui. Saul, vamos lá, Saul era rei de Israel. Ele conhecia Deus e também conhecia a Samuel, profeta de Deus. Saul não está mentindo aqui. Saul não está sendo leviano, tentando enganar o profeta. Saul realmente acreditava que ele tinha feito o que Deus tinha mandado. Ele executou as palavras de Deus, ele fala isso porque no coração dele, na forma de ver dele, ele realmente fez o que Deus pediu. Ele fala: executei as palavras do Senhor. Ele não estava mentindo, ele realmente acreditava naquilo. E olha o que Samuel fala para ele no verso 14. Samuel, porém, lhe disse: então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? Que mugido de bois é esse que ouço? Respondeu Saul: ora, os soldados os trouxeram de Amaleque, pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, para os oferecer ao Senhor o teu Deus. Não é mais dele, né? Parece que é do salmo de Samuel. Mas o restante destruímos totalmente. Então ele fala para Samuel: não, Samuel, a gente fez tudo o que Deus pediu. Só o povo separou um pouquinho do que era melhor dos bois para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Olha que coisa bonita, né? Aos olhos naturais é uma coisa maravilhosa. Olha, pegamos as coisas que eram melhores para oferecer ao Senhor. Qualquer pessoa, naturalmente falando, fala: nossa, que legal, que glória, né? Que bênção. Olha, pegou uma coisa que era o melhor que tinha para oferecer para Deus, mas não foi isso que Deus pediu. Muitas vezes fazemos exatamente o que Saul fez. Muitas vezes fazemos as coisas que parecem boas aos nossos próprios olhos, mas não aos olhos dele. Por causa da nossa independência, agimos fazendo coisas, fazemos várias coisas, que aos nossos próprios olhos é maravilhoso, é isso mesmo, tem que fazer isso mesmo, mas Deus não pediu. Está independente do que o Espírito Santo quer. E é isso que foi o pecado de Saul. Ele estava obstinado, ele estava desfocado, ele tinha desobedecido a Deus. Olha o que depois Samuel fala para ele, verso 16. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não foste feito líder das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a esse caminho e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados. Por que não destes ouvidos à voz do Senhor? Porque antes te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Samuel está perguntando para Saul: olha, você pegou e disse que foi o povo e separou o que era melhor para oferecer em sacrifício ao Senhor, mas aqui está falando, Samuel está falando para ele: você fez o que era mal aos olhos do Senhor. Isso acontece muitas vezes na nossa vida. O que a gente faz que parece bom aos nossos próprios olhos, diante do Senhor é mal, porque não foi o que ele pediu, não é a direção do Espírito, é carne, é obra morta. E a gente vai percebendo que a nossa independência faz a gente fazer isso mesmo. A nossa independência faz a gente fazer coisas que Deus não quer. A nossa independência faz a gente fazer coisas que Deus não aprova, que Deus não pediu, que não vem do céu. Por que a gente faz então? Por causa da nossa obstinação. Essa independência só está mostrando isso. Quando nós fazemos as coisas sem saber se Deus quer, sem saber a direção do Espírito Santo, sem validar, sem perguntar, sem pedir conselho, é porque a gente quer fazer do nosso jeito. A grande questão é essa. Sabe que uma pessoa não ora? Não é porque ela não tem tempo, é porque ela não quer. Sabe que uma pessoa não lê a Bíblia? Não é porque ela não tem tempo, é porque não é prioridade. Qual que é a prioridade? Fazer outras coisas. Outras coisas que ela, ludicamente, está iludida, vai fazer para ver se resolve algum problema. A nossa independência é só a amostra de que estamos afastados do Espírito Santo, longe da voz de Deus. Porque a voz de Deus, ela tem que ser vivida sempre, ouvida sempre. Nós precisamos da direção de Deus todos os dias. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo sempre. Nós somos filhos de Deus porque somos guiados pelo Espírito Santo. No verso 17, aqui, Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos seus próprios olhos, não fosse feito o líder das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Não foi Deus que nos chamou? Não foi Deus que nos salvou? Não foi Deus que limpou a nossa vida? Que transformou a nossa vida, transformou a nossa casa? E por que muitas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito?
Por que muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito? Por quê? Nossa vida é dele. Ele nos comprou, ele nos resgatou. Se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui. Se não fosse por ele, estaríamos já mortos, estaríamos perdidos, largados, desesperados, sem o amor de Deus. Mas ele nos alcançou, por misericórdia, para que vivamos para ele, para que sejamos sempre dele. Não que vivamos de maneira independente, mas que vivamos dependente do Espírito, sendo dirigidos pela voz do Espírito, pela voz de Deus. No verso 19 você viu, o que parecia bom aos nossos olhos, o que parece bom aos olhos da carne, diante de Deus, é terrível. Vamos continuar, verso 20. Disse Saul a Samuel, pelo contrário, Samuel, pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Os soldados tomaram do despojo ovelhas e bois, o melhor do destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o teu Deus, em Gilgal. Ele não consegue perceber a incoerência, ele não está mentindo de novo, ele está acreditando no coração dele que ele fez certo. Isso é a amostra de quando muitas vezes nós estamos tão independentes, nós estamos fazendo tantas coisas do nosso jeito, no nosso próprio caminho, na nossa própria força, que a gente nem percebe quando o irmão vai corrigir a gente, quando o líder vai corrigir a gente, ou o pastor. Quando uma pessoa chega para você e fala, não vai mais por aí não, isso aí está fazendo mal para você. A pessoa, não, você que não entende nada, você não está entendendo que eu estou fazendo o que Deus mandou, Deus colocou isso no meu coração, eu tenho que fazer isso, porque os soldados pegaram o que era melhor mesmo, para oferecer a Deus, é maravilhoso. Não é, porque não é a vontade de Deus. O que realmente importa, não é se é bom de fazer ou ruim de fazer, é o que Deus quer, é isso que importa. É a vontade de Deus. Qualquer coisa que você esteja fazendo, é a vontade de Deus? Você tem certeza que é a vontade de Deus? Porque se não é, não adianta ser bom, não presta. Não adianta parecer bom aos olhos humanos, aos olhos naturais. Se Deus não mandou, se Deus não quer, não é para fazer. Aí Samuel, texto bem conhecido, né? 22, fala, Samuel, porém, respondeu, tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à sua palavra? Ou seja, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Melhor obedecer, né? Do que sacrificar. Ele fala, obedecer é melhor do que sacrificar. E atender, melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, é melhor você obedecer e fazer o que Deus quer, do que querer fazer ofertas, do que querer oferecer gordura, né? Falando de holocaustos. 23, pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Olha isso, rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Olha só, tem muita gente que é obstinada. Obstinação fala daquela pessoa que quer que seja daquele jeito, quer fazer aquilo e acabou. Não abre mão por nada. Toda obstinação é idolatria. Olha só, quando ele fala que rebelião é feitiçaria, isso é forte. O que é feitiçaria? É quando o feiticeiro ele fica invocando demônios. Né? O feiticeiro fica lá, uga, fazendo lá os batuques dele, que ele está chamando feiticeiros. Ele está chamando demônios. Né? O feiticeiro faz isso, ele traz demônios. Uma pessoa que anda em rebelião está fazendo exatamente a mesma coisa, atraindo demônios para ela. Olha como é forte isso. Impressionante. Aí ele fala, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. E aí você conhece a história. Saul acabou tendo o coração endurecido. E aí Deus mandou Samuel, por 3 vezes Samuel tentou repreendê-lo, ajudá-lo, exortá-lo, não, né? Exortar e encorajar. Ele foi 3 vezes tentar confrontar, a palavra certa, confrontar Saul, para ver se Saul quebrantava, para ver se Saul percebia, para ver se Saul enxergava o erro dele, para que ele se arrependesse de verdade, mas não conseguiu. Saul ficou endurecido. E de tanto endurecer, olha o que aconteceu no verso 35. Diz assim, nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, mas teve muita pena dele. E o Senhor se arrependeu de haver colocado Saul como rei sobre Israel. 16, verso 1. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Eu te enviarei a Jessé, o belemita. Entre os seus filhos me tenho provido de um rei. Sabe o que eu descobri?
Quando a gente insiste na nossa obstinação, na nossa idolatria, nossa rebelião, nossa feitiçaria, quando a gente insiste nisso, sabe o que acontece? Deus levanta outro. Deus larga nós lá na nossa obstinação, Deus entrega a gente para a nossa obstinação e levanta outro e pega outro. Samuel ficou lá, puxa, e agora? Né? Saul foi levantado, Deus escolheu, o cara está lá obstinado, travado. Deus fala para Samuel, Samuel, esquece, já estou levantando outro, deixa ele lá. E você sabe pela história que passou-se os anos, e Saul ficou lá, um espírito maligno se apoderou dele, tinha que vir Davi lá para tocar para o espírito sair, ficou atormentado, fez um monte de bobagem. No dia da sua morte ficou consultando uma necromante, impressionante isso, como mudou tudo. Tem muitas pessoas na igreja que são assim, obstinadas. Pessoas que andam de maneira independente. Temos que tomar cuidado para a gente não viver isso. Porque se a gente não busca a Deus, a gente não está ouvindo a voz de Deus, a gente não está sendo Maria, só Marta, 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 Marta. É porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, porque estamos obstinados, porque estamos querendo fazer as coisas com independência do Espírito Santo. E a nossa vida não é para andar em independência. A nossa vida é para a gente andar inclinado por Espírito, pedindo para que Ele guie a nossa vida todos os dias. A nossa vida não é para andar de maneira independente, e sim dependente. Quantas e quantas decisões nós tomamos por causa da nossa independência? Isso faz mal para nós mesmos, é nós que perdemos. Nós precisamos dar um basta nisso. Te encorajo a você orar sobre isso. Se for o caso, jejue sobre isso. Se for o caso, faça um voto com o Senhor. De você buscar Ele, de orar, de você buscar a direção dEle sempre. De fazer só a vontade dEle. Não ficar resolvendo um monte de coisa ao seu jeito, da sua maneira. É perguntando para o Senhor, Senhor, qual é a tua vontade nessa circunstância? Qual é a tua direção nesse processo? E se você não receber a direção de bate-pronto, não faz nada, espera. Porque Ele é bom. Ele cuida da gente, não vai faltar nada para a gente. Ele é Senhor da nossa vida. Ele nos ama. Uma coisa que é importante perceber nesse processo é que nada é por nós mesmos. Tudo provém dele. Nós temos vários textos disso, né? 2 Coríntios capítulo 5, no verso 18 diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ou seja, tudo provém de Deus. Tudo que você precisa para a sua vida, em qualquer área, provém de Deus. 1 Crônicas 29, verso 14, Davi fala assim, porque quem sou eu e quem é meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão to damos. Olha a visão, olha a revelação, melhor dizendo, que Davi tem. Tudo vem de Deus. Nós temos que ter esse entendimento. Para nós vivermos de maneira dependentes, para vivermos inclinados por Espírito Santo, para vivermos como Maria, que ficava aos pés de Jesus, nós precisamos compreender de que tudo provém dele. Nada é do nosso jeito, nada provém da nossa força. Tudo provém de Deus. Nós temos que render a nossa vida a isso, à direção dele. Tudo que precisamos, o Senhor nos dá. Ele é provedor, Ele é Jeová Jireh, em todas as áreas. Isso quer dizer que vem provisão financeira, sabedoria, unção, revelação vem dEle, sustento, alegria, paz, a palavra, o vigor, a força, o entendimento, a sabedoria, o discernimento, o descanso, a habilidade, dons, tudo vem de Deus. O que nós temos que fazer é descansar nele, é esperar nele, é buscá-lo e viver o que Ele tem para a nossa vida. Né? Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Qual é a nossa dificuldade, muitas vezes? É de largar a nossa vontade, de largar a nossa obstinação, o nosso jeito de viver, e falar, Senhor, seja a tua verdade, seja o teu jeito. E às vezes a direção de Deus vai geralmente contra a nossa direção, contra a nossa vontade. A direção de Deus é uma direção que vai sempre contra a carne. A carne nunca vai agradar a Deus. Nós temos que inclinar nossa vida para o Espírito, inclinar para a vontade de Deus e vivermos de maneira dependentes, buscando a palavra dEle, buscando a voz dEle. Sabe, a palavra de Deus chega para todo mundo. Mas a diferença é que a pessoa que é infiel, né, o fariseu, ela não quer ouvir. Ela tem uma palavra que Deus envia. Eu vou até falar uma coisa interessante nisso. Às vezes, as pessoas ouvem tantas coisas na internet que hoje, é uma moda, né? Na internet você ouve muitas palavras e muitas igrejas ministrando, grande bênção. Mas aquilo que Deus deu para você, está na sua casa também. Tem gente que ouve as coisas de fora e não ouve as coisas da casa. Mas tudo que você precisa, Deus está te dando.
Mas a pessoa que não é fiel, ela despreza, porque ela quer ouvir o que ela quer ouvir. Ela pensa assim, não, olha, eu quero ouvir alguma coisa sobre sentimento. Eu quero ter uma palavra sobre sentimento. Não, você tem que ouvir o que Deus quer que você ouça, não o que você quer ouvir. A Bíblia fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe o que é isso? É a postura de ser ovelha. Muitas pessoas não querem ser ovelha. Muitas pessoas querem ser bode, né? Querem ser outro bicho, mas não ovelha. Porque ovelha, o que ela faz? Ela só ouve e obedece. Ela só segue, ela é mansa. A ovelha tem uma característica, ela é mansa e ela segue. Ela é ensinável. Tem gente que é bode, não é ovelha, né? Já viu ovelha bater na outra, ficar dando cabeçada na outra? Você vê bode fazer isso, a ovelha não faz isso não. Ovelha, ela ouve, ela segue a voz do Espírito, ela segue a voz de Deus, a direção de Deus. A questão é de quem você realmente depende, de quem você realmente depende. Nós dependemos de Deus. Essa é a verdade. Não dependemos do nosso braço, nem da nossa força, nem do nosso jeito de fazer as coisas, nem da nossa inteligência, nossa sabedoria própria. Nós não dependemos disso. Nós dependemos de Deus, da sabedoria de Deus, da direção de Deus, das coisas do Espírito. Nós dependemos do Senhor. Mas a nossa independência, ela acontece quando queremos viver da nossa maneira, dependente de nós mesmos. Salmo 23, que é um texto bem conhecido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada me falta. E aí você pega todo o texto, né? Leva-me águas tranquilas, pastos verdejantes, refrigera a minha alma. Mas tudo isso acontece quando Ele é o nosso pastor. Aí sim nada nos falta, aí sim as coisas acontecem, quando Ele guia a nossa vida. Por isso que quando Davi mata Golias, isso aqui é muito forte para mim, que eu aprendi. Davi mata Golias e fala, eu sou um cão morto. Na hora que ele é chamado para ser genro do rei, né, Saul fala para ele, você vai casar com a minha filha, Mical. Algumas versões está Milca, mas é Mical, né? Milca é gostoso também chocolate, mas é Mical. E ele fala assim, eu ser genro do rei, um cão morto? Ele tinha acabado de matar Golias, ele tinha acabado de fazer o maior confronto da história de Israel. E ele se chama de cão morto. Sabe por que ele fala isso? Porque ele sabia que ele dependia de Deus. Ele sabia que ele não era nada. Nós não somos nada em nós mesmos. Nós não podemos fazer nada. Nós e nós mesmos somos miseráveis, terríveis. Se somos alguma coisa, é porque somos no Senhor, é porque somos dele, estamos nele. E Davi sabia disso. Jesus, por exemplo, Jesus e João sabiam que Judas pegava as coisas da bolsa, dinheiro da bolsa. Só que ele sabia que era Deus que provia. Era Deus que conduzia a vida dele. Olha lá, eu vou pegar alguns textos aqui para te mostrar essa dependência, que nós temos que depender do Senhor. Alguns textos. Salmo 16, verso 8 fala assim, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso, que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. É forte isso. Ou seja, nós temos que continuamente estarmos ouvindo a Deus. 1 Timóteo 2, eu vou abrir aqui, 1 Timóteo 2, um texto muito bom também. Verso 1, 1 Timóteo 2, verso 1, diz assim, exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Olha só, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões. Essa é a nossa vida. Nossa vida é buscar o Senhor, é estar em oração frequente, é estarmos sempre aos pés do Senhor, é estarmos sempre ouvindo a palavra, lendo a palavra, buscando o reino de Deus, vivendo em comunhão na igreja. Nós temos que vigiar para não sermos independentes, porque isso pode realmente trazer grandes transtornos para a nossa vida, grandes problemas para a nossa vida. A Bíblia fala que o Senhor está nos céus. Salmo 115, verso 3. Mas o Senhor está nos céus e faz tudo o que lhe agrada, o que lhe apraz. Né? Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A nossa vida é dele, dependemos dele. Provérbios 10, 22 fala, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. E uma coisa que a Bíblia fala é, em Romanos 8, 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha que interessante. Nós precisamos confiar no Senhor sempre na nossa vida.
Ele é que conduz a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Ele que sustenta a nossa vida. O que nós temos que fazer é confiar nele, é se render a ele. Eu fico pensando, por que muitas vezes ficamos distraídos? Por que ficamos tantas vezes independentes? Por que ficamos atrás das nossas coisas? É engano. Isso são enganos que o diabo plantou no nosso coração e a gente às vezes fica despercebido, ou iludido, ou enganado mesmo. Eu quero compartilhar com vocês alguns textos muito fortes sobre isso. O primeiro é Eclesiastes 7. Eclesiastes 7, verso 14. Se você puder abrir aí também, ler junto, é muito bom para nós fixarmos as verdades de Deus. Eclesiastes 7, verso 14, diz assim: no dia da prosperidade, alegra-te do bem, mas no dia da adversidade, considera, Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Olha só que interessante, no dia da prosperidade, você se alegra, porque no dia da adversidade, considera que Deus fez os dois. Como isso é forte, é Deus que conduz a nossa vida, é Deus que sustenta e cuida da gente. Nós temos que sempre estarmos dependentes do Espírito, buscando a voz de Deus, sermos super Maria. Aproveitando o texto, eu quero colocar mais um texto muito forte, Salmo 7,3. Esse salmo é um salmo muito, muito profundo. Asaf, ele fala sobre a questão dele, de ele olhar para os ímpios e verem que eles prosperam. E porque eles prosperam, ele fica meio assim, olha, a gente fica buscando a Deus, e eles que não buscam a Deus, parece que dá tudo certo para eles. No verso 73, Salmo 73, verso 2, fala assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tive inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há apertos na sua morte, o seu corpo é forte e sadio. São livres das tribulações dos mortais, não são afligidos pelos males humanos. Portanto, a soberba lhe serve de colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, não têm limite às imaginações do seu coração. Zombam e falam com malícia, na sua arrogância ameaçam com opressão. Erguem a boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta a eles e bebe água em abundância. Dizem, como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? São assim os ímpios, sempre em segurança, e as suas riquezas aumentam. Olha só, Asaf está olhando para isso. Asaf está olhando para que os ímpios, aqueles que não buscam a Deus, eles prosperam, eles avançam. E ele quase se desviou por causa disso. Mas olha o que fala aqui no verso 16. Quando tentei compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Olha que precioso isso, irmãos. Nós podemos entrar, por causa de Cristo, no santuário de Deus, na presença de Deus. O ímpio não consegue entrar na presença de Deus, nós conseguimos. E ele fala, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. 18. Certamente, tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Quão repentinamente são destruídos, totalmente consumidos de terrores, como faz com um sonho que acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, os desprezarás como fantasias. Olha que fantástico isso. Está falando que os ímpios serão totalmente destruídos como o despertar de um sono. Sabe quando você acorda, aquele sonho vai embora? Acabou, é exatamente assim que eles serão destruídos. Eles não conhecem a Deus, não temem a Deus, não estão na presença de Deus, mas nós estamos. E aí, vem as frases, os versos fantásticos de Asaf, que eu quero que você medite, que você ore, que você busque, porque isso realmente tem falado muito ao meu coração. Olha o verso 21. Quando o meu coração se amargurou e senti picadas nos meus rins, estava embrutecido e nada sabia, era como um animal perante ti. Todavia, eu estou de contínuo contigo. Olha aí, Maria, ser como Maria. Tu me seguras pela minha mão direita. Guias-me com o teu conselho e depois me receberás na glória. Nenhum ímpio pode viver isso. Olha o verso 25 e 26. Não, 25 fala, a quem tenho eu no céu, senão a ti?
Olha a pergunta, a quem tenho no céu senão a ti? Pergunta para si mesmo, a quem nós temos no céu senão ele? E a segunda parte, que é forte, é, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Aí eu fiquei meditando sobre isso. O que nós temos nessa terra que vale mais que ele? Por que andamos tanto em independência? Porque estamos enganados. Porque estamos atrás de coisas que não é dele, que não é ele e não são dele. Porque quando a gente vive de maneira independente, a gente quer fazer a nossa vontade, e não a vontade do Espírito Santo. Quando nós buscamos a Deus, quando nós queremos conhecer a vontade de Deus, é porque nós reconhecemos que ele é mais importante que qualquer outra coisa. Como diz aqui no verso 25. Quem eu deseje além de ti na terra? E na terra, quem eu desejo além de ti? Será que nós desejamos alguma coisa além dele? Ou no lugar dele? Talvez seja esse o problema. Talvez a gente queira tanto uma coisa que não é ele. Isso faz a gente sofrer tanto, ser tão independente, tomando alguns caminhos nocivos para a nossa própria vida. No verso 26, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. O Senhor é a nossa porção para sempre. Isso precisa ser revelação para o nosso coração. Nada nessa terra pode superar ele no nosso coração. Nada. Nada nesse mundo pode iludir a nossa vida. Nada que o mundo possa oferecer para nós pode iludir a nossa vida, o nosso coração. Medite nisso. Ore sobre isso. Ele é o que nós temos de mais importante na vida. Ele é a nossa porção para sempre. Os que se distanciam de ti perecerão. Tu destrói todos aqueles que te são infiéis. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Eu pus o meu refúgio no Senhor Deus. Eu anunciarei todas as tuas obras. Que poderoso isso. Nós estarmos aliançados com ele. Buscarmos a ele em primeiro lugar, porque ele é a nossa vida. Meu irmão, no final eu quero orar por isso. Mas medite sobre isso. Tem alguma coisa, meu irmão e minha irmã, se tem alguma coisa que você está vivendo, que é independência, que é obstinação, que Deus não pediu, que Deus não mandou, ou pior, que foi ao contrário que Deus mandou, como aconteceu com Saul. Às vezes nós podemos estar obstinados sem percebermos, mas a grande verdade é que temos que abandonar, ou abdicar, ou desistir da nossa vontade, dos nossos sonhos pessoais, daquilo que Deus não mandou a gente fazer, nem pediu para a gente fazer. Pense nisso, ore sobre isso. Tem um verso, quero terminar com ele. É um verso muito forte para mim, porque foi o verso que minha mãe mais gostava. Ela morreu cedo, né? Eu tinha 12 anos quando eu perdi minha mãe. E ela gostava muito desse texto. Eu quero compartilhar com vocês, que é um versículo lindo. Isaías 41, verso 13. Isaías 41, verso 13. Diz assim: pois eu sou o Senhor, o teu Deus, que te toma pela tua mão direita e te diz, não temas, eu te ajudarei. Vou ler de novo, pois eu, Senhor, o teu Deus, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, que te toma pela tua mão direita e te diz, não temas, eu te ajudarei. Nós temos que ter ouvidos para ouvir o Espírito Santo, nós temos que inclinar nossa vida para ouvir o Espírito. E quando você ouve o Espírito Santo, você recebe conselho dele, você consegue receber direção dele. Nós recebemos vida quando buscamos a Deus. Nós temos que abandonar a nossa forma de viver independente. Nós precisamos inclinar nosso coração para a vontade dele, para a direção dele, para o coração dele. Porque é isso que é vida para nós. Guarda isso, medita nisso. Eu quero orar sobre isso na sua vida. Amém? Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus, que teu Espírito Santo trabalhe em nosso coração com relação a essa palavra, para que não sejamos como Saul, para que não vivamos de maneira obstinada, para que não vivamos de maneira rebelde, para que vivamos de maneira dependente, para que façamos a tua vontade, para que busquemos a tua voz, para que vivamos como Maria e não como Marta. Eu te peço isso, Pai, fala ao nosso coração, traz a tua cura, a tua verdade, a tua direção, limpa a nossa vida, renova a nossa vida na tua verdade, na tua palavra. Renova a nossa vida, Senhor Deus, no teu Espírito. Precisamos ser cheios do teu Espírito. Precisamos ser dependentes do teu Espírito.
Que possamos, ó Pai, ter a nossa agenda alterada. Que possamos ter nossas prioridades alteradas pelo Teu Santo Espírito. Pai, age no nosso coração, na nossa mente. Muda, Senhor, Deus tem que ser mudado. Que possamos priorizar a leitura da palavra, que possamos priorizar a oração, termos uma vida de oração na Tua presença. Pai, que possamos ser Maria nesse tempo. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai. Ensina-nos, guia-nos. Nós confiamos em Ti e em Ti somente, porque não temos ninguém nessa terra em que tenhamos mais prazer. Só o Senhor é a nossa porção, só o Senhor é a nossa vida. Que seja assim na tua vida, meu irmão, nesse tempo. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guie e conduza os seus passos na verdade. É isso que eu declaro na sua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.